Se nós estamos em contato agora com a Amanda Clay para falar desse cenário político. Amanda, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde. Eu vi só, infelizmente, só o finalzinho aí da fala do senador Humberto Costa, estava me conectando. Bom, eles estão sinalizando que pretendem trabalhar com agilidade, vão começar os trabalhos ouvindo principalmente os ministros, ex-ministros e o atual ministro da Saúde, também o superintendente da Anvisa. Ele falava até que é o questionamento do porquê de haver restrições à Sputnik V, que seria uma das saídas aí colocadas por governadores, mas a situação dos governadores também vai ser investigada. Enfim, eles pretendem acelerar os trabalhos, né, mesmo com todas as dificuldades, e agora foi confirmada mesmo a presidência, vice-presidência, relatoria, a justiça teve uma decisão única aí de um juiz que tentou barrar a possibilidade de Renan Calheiros ser o relator, e ele será o relator, né? Eles já deram até uma entrevista coletiva falando também das intenções deles em relação à CPI. Você acha que ela vai ter uma conotação política muito forte, Amanda? Eu acho até engraçado esse debate, né, sobre a conotação política da CPI. Afinal de contas, uma CPI, pela própria natureza, a essência de uma comissão parlamentar de inquérito é essencialmente política, né? A gente tem que lembrar que a gente está no poder legislativo, no Senado da República, numa casa política, por representantes eleitos. A CPI é um instrumento constitucional das minorias que requer apenas 1/3 das assinaturas para ser instalada, para ser protocolada. Então, obviamente, ela será política, como sempre foi. Esse discurso até do Renan Calheiros, que quer despolitizar, quer se debruçar sobre os fatos de uma forma mais objetiva, investigar fatos e não pessoas, tudo isso é bem-vindo, é elogiável, é louvável, e pode até se tentar conduzir os trabalhos dessa maneira, mas dificilmente você escapará da natureza política, por definição, que tem uma CPI. E eu não acho que isso seja ruim, porque a CPI ela não tem esse aspecto jurisdicional, ela não está aí a comissão parlamentar de inquérito para instituir sanções, punir, condenar ninguém. Ela pode, no máximo, propor indiciamentos ao Ministério Público Federal ou aos órgãos competentes. Ela é muito mais um tribunal, um ambiente político do que jurídico. Agora, o próprio governo se antecipou com relação às questões que poderão ser colocadas em discussão, que poderão ser motivo das investigações e apurações aí da CPI, e foi uma coisa até estranha, não é? Totalmente, Denise. Eu acho que o que ficou muito claro, se eu pudesse ressaltar alguns pontos que ficaram claros nesse primeiro round da CPI, que, aliás, a oposição, mais independentes, venceram por 7-0 esse primeiro round, são as trapalhadas na articulação política do governo, que tentou diversas manobras, mas fracassou. Fracassou ao tentar retirar nomes da instalação da CPI, do requerimento de instalação da CPI, depois fracassou ao tentar indicar membros mais governistas, fracassou ao tentar eleger relator e presidente da CPI, e, por último, com essa manobra jurídica absolutamente esdrúxula de um juiz de primeira instância que sequer conhecia o regimento interno do Senado, dizendo que o relator da CPI, melhor dizendo, seria eleito e não indicado, sendo que é muito fácil você consultar ali num site, dar um Google qualquer, verificar o regimento interno do Senado para entender que o relator é indicado pelo presidente da CPI, e esse sim é o único membro, é o único integrante eleito da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, essa decisão foi classificada como esdrúxula, como algo sem precedentes na história das CPIs, pelo senador e agora relator Renan Calheiros, também pelo próprio interlocutores do presidente da Casa, do Senado, Rodrigo Pacheco, com quem eu conversei ontem. Um deles me dizia: isso é bizarro, o presidente do Senado vai ignorar essa decisão, como de fato fez, mas depois ela foi reformada por um juiz de segunda instância, foi revertida. De qualquer forma, são tantas manobras que foram mal colocadas, mal vistas e foram mais atrapalhadas, que o governo vai ter que melhorar muito a articulação política, porque neste momento está em minoria e vai continuar até o fim da CPI em minoria na Comissão Parlamentar de Inquérito. São 7 integrantes ou de oposição ou independentes,
contra 4. E outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que mesmo entre esse auto-intitulado G7, né, eles se chamam dessa forma, esses 7 integrantes, esses 7 membros, há uma coesão muito grande, e essa coesão foi aumentando, foi crescendo, à medida que essas manobras, essas trapalhadas do governo tornaram-se absolutamente infrutíferas. Então, eles acabaram juntando, unindo mais esse grupo contra o governo. Então, por isso, a CPI tem essencialmente esse caráter político. Vai ser muito difícil separar política de outros aspectos jurídicos da comissão. Agora, Amanda, a gente percebe que o presidente Bolsonaro, por exemplo, ele não mudou o posicionamento dele em função dessa instalação da CPI. Né? A gente vê ele provocando aglomerações de novo no final de semana sem máscara, e esse é um dos fatores de crítica à posição dele, que seria o negacionismo. Hoje ele voltou a falar de tratamento, ele lembrou inclusive de picada de cobra, quando a pessoa não tem como ser tratada de forma adequada rapidamente, tem que ter um quebra-galho. Ele falou isso a apoiadores aí na saída do Palácio. E Pazuello foi passear no shopping sem máscara no final de semana. Então, ele mantém também a mesma postura. Você acha que isso é não acreditar na possibilidade de investigações mais sérias da CPI? É provocação ou é não acreditar que isso possa levar a outras consequências? Eu acho que só Freud explica, Denise, sinceramente. Eu acho que é uma alienação, um autismo, uma esquizofrenia total. E principalmente é uma narrativa que ela só serve a uma plateia muito reduzida, a bolha nas redes sociais do presidente. Então, aqueles apoiadores, aquele grupo, aquele núcleo duro, as pesquisas mais recentes têm demonstrado que esse núcleo duro ele vai diminuindo, ele vai ficando cada vez mais escasso. Antes chegava a 30% da população, agora já está em algo de 23% a 25%, segundo a última pesquisa divulgada na sexta-feira da Exame Ideia Big Data. Então, esse grupo, é com esse grupo que o presidente se comunica essencialmente, não é com toda a sociedade brasileira que está preocupada com a sua saúde, que tem parentes ou amigos internados numa cama de hospital, ou que talvez estejam na fila para tentar um leito de UTI, ou precisem de um respirador, ou morreram por falta de oxigênio em Manaus. Não é com esse grupo, não é com a sociedade no sentido mais amplo que o presidente se comunica, mas esse sempre foi o jeito dele, a narrativa, o discurso, a retórica, sempre foi para um grupo diminuto. E ele se torna um alvo ambulante da CPI, porque é só rever todas as declarações para fazer um roteiro da CPI e do que o presidente propagandeou, é só fazer um roteiro das declarações que ele deu lá naquela entrada do Palácio da Alvorada, que ele falava com os apoiadores, os tweets dele, é só rever isso tudo para a gente ter um roteiro até do que investigar quando se consideram ações e omissões do governo federal. E ele continua dobrando a aposta, é esse jeito dele, principalmente quando ele se sente acuado e encurralado. E isso atrapalha demais, como atrapalhou também o fato do Pazuello andar num centro comercial de Manaus sem máscara, qualquer tentativa de articulação ou de defesa na CPI. A gente viu hoje o Ciro Nogueira, que é tido como líder da tropa de choque governista, votando a favor do Renan Calheiros na relatoria, mas isso não vem como surpresa. Ele já havia até falado para numa entrevista da qual eu participei na Rede TV na semana passada, que o acordo para o relator já estava montado, já estava decidido, que ele mesmo daria o seu voto para Renan Calheiros. Então veio como uma surpresa para muita gente que não viu a entrevista, mas ele já havia assumido isso, dito isso publicamente. E o Renan devolveu no discurso dele, impostado já relator, dizendo que o mais amigo de todos aqueles que estavam ali, com quem ele tinha mais afinidade e amizade, era justamente o Ciro Nogueira, que, vejam só, por ironia do destino, é o líder da tropa de choque governista. Então, por aí a gente vai ver o tom que essa CPI terá. Vai ter muita discussão, sem dúvida alguma, inclusive questionamentos em relação a esses procedimentos. Por mais estranho que possa parecer, nós temos médicos que, inclusive, defendem posicionamentos diferentes, tratamento preventivo. Acho que a máscara não. A máscara é uma unanimidade mesmo como proteção, inclusive por experiências em outros problemas, não é? Mas cientistas, especialistas também serão ouvidos, né, para que se possa aferir o quanto que se tem de responsabilidade, até pelo exemplo que é dado, né, pelo presidente da República, né? Eu acho que a CPI, Denise, isso estava presente também no discurso do Renan Calheiros, ali como relator,
uma possibilidade, uma tentativa, uma chance de restituir o patamar, o papel que tem a ciência na vida pública brasileira. E tem muitas coisas que não estão mais sujeitas a debate. Por exemplo, que a hidroxicloroquina é ineficaz contra a Covid. Embora isso faça sucesso nas redes sociais, já está amplamente estabelecido pela ciência, em milhões de testes randomizados, reconhecidos por agências de saúde internacionais. Se você entrar no FDA, que é a Anvisa americana, na EMA, que é a agência de medicamentos europeia, você vê ali estabelecido e definido que esses medicamentos, o tratamento precoce, não são recomendados para o tratamento da Covid. O que faz falta aqui é que o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, se posicione e não use a suposta autonomia do médico para prescrever esse tipo de medicamento, porque o que está em jogo aqui não é mais a autonomia médica, poderia ser isso no começo da pandemia, quando esses testes randomizados, amplos, não estavam ainda disponíveis, não haviam sido feitos, mas agora que a ciência já estabeleceu isso, não é mais uma questão de autonomia médica, sim uma questão de erro médico. E todas as sociedades brasileiras de infectologia, de cardiologia, já se posicionaram contra o tratamento precoce. Então, seria muito útil, prestaria um grande serviço ao público e à sociedade se o Conselho Federal de Medicina se posicionasse a essa altura do campeonato. Então, nenhum outro país sério, nenhuma entidade de saúde séria usa ou prescreve ou coaduna mais, passado um ano de pandemia, o tratamento precoce. Então, isso precisa ficar estabelecido e a CPI tem que ser um ambiente justamente para isso, para restabelecer verdades científicas que são relativizadas à exaustão e irresponsavelmente nas redes sociais, infelizmente também por parte de alguns médicos. É isso, Amanda. Agora vamos acompanhar os trabalhos da CPI. Eles já querem começar a fazer as audiências na semana que vem, possivelmente começando com o ex-ministro Mandetta. E é aí que nós vamos ver na prática como é que vai funcionar. Por enquanto, muito obrigada, Amanda. Uma boa tarde para você. Obrigada, Denise. É uma boa chance de reescrever essa história e de apontar responsabilidades. O Brasil precisa se confrontar com isso, sim, com essa história recente da pandemia. Obrigada e até mais tarde. Até mais.